Olha aí, gente, o Joaquim foi encontrado e agora, nesse instante, está chegando aqui no Hospital Regional José Mendes, ó, com a sua família. Nós vamos acompanhando com vocês aqui ao vivo no portal de notícias LCJ a chegada do pequeno Joaquim na unidade hospitalar. A gente observa aqui um momento em que a mãe, né, e a avó aqui nesse instante já estão chegando juntamente aí com o Conselho Tutelar, a qual vocês observam aqui o veículo que esteve fazendo todo o procedimento, né, de acompanhamento aqui juntamente dos familiares. Tá aí o pequeno, já foi nesse momento, tá, gente? Já está juntamente aí com a família. Quem está chegando na nossa transmissão, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço que você curta e compartilhe o portal LCJ de Notícias. Né, ele está bastante espantado aqui também, né? Ele precisa do atendimento. Patrícia, ele está um pouquinho agitado, né? Está um pouquinho agitado. Como foi ali? Ele está bem agitado. Provavelmente eles tenham dado remédio novamente. A gente vai pedir todos os exames dele agora, inclusive o toxicológico. Ele saiu da rotina dele, né? E agora ele vai passar por uma bateria de exames. Graças a Deus a mobilização foi muito favorável. A gente quer agradecer a todos que se mobilizaram. Nós encontramos ele em Manaus. A gente quer agradecer o serviço de inteligência da polícia. A gente quer agradecer vocês que foram crucial para a gente encontrar o Joaquim. Eu quero agradecer a Secretaria de Assistência Social, eu quero agradecer a polícia, eu quero agradecer todos que oraram pelo Joaquim, eu quero agradecer a Casa de Maria, eu quero agradecer a deputada Alessandra Campelo, eu quero agradecer o serviço de inteligência da polícia. E a gente está muito feliz pelo retorno do Joaquim. Ele retornou para o lar. A gente vai poder cuidar dele com amor, com carinho, como a gente sempre fez. Ele foi entregue de maneira voluntária? Como foi o procedimento? Então, o nosso advogado ficou até 1h da manhã falando com a promotora que estava cuidando do caso. E eu quero agradecer ela também, porque ela foi assim incansável nessa luta. Ela só foi dormir quando ela conseguiu encontrar o Joaquim. Eles encontraram o Joaquim em um dos bairros de Manaus, e aí se dirigiram até lá e resgataram ele e levaram para a delegacia que é responsável pelo menor. E aí nos comunicaram às 12 horas da noite e a gente se destacou até Manaus. Vocês viajaram de madrugada mesmo? Sim, nós saímos daqui, era 12 horas, a hora que nós fomos comunicados. E chegamos lá, ainda tivemos problema na estrada. Nós chegamos lá 5 horas da manhã, já fomos muito bem recebidos pela polícia, pelos delegados, pela delegada. E então foi quando a gente pôde encontrar com o Joaquim, que está nesse estado que vocês podem ver. Eles debilitam com eles muito rápido, porque ele tem uma rotina, tá? Eu quero, de fato, agradecer a todos vocês mesmo. Muito obrigada, tivemos sucesso, o Joaquim está de volta. Obrigada. Pode ir lá no atendimento, ele está bastante espantado. O pequeno Joaquim, nesse momento, vai passar aqui pela triagem. Vocês acompanham no portal LCJ de Notícias a chegada diretamente da capital do estado Amazonas, Manaus. Né, Joaquim foi encontrado, tá, gente, aqui através, né, de uma ajuda, né, coletiva, né, dos procedimentos. Joaquim, é importante ressaltar que ele, estaríamos questionando aqui com relação à situação, né, do genitor dele, né, se ele estava também no local, como foram os procedimentos, né, intermediação ali para que ele pudesse ser entregue aqui para a família. Porém, eles estão no atendimento e vocês observam que ele está visivelmente ali, bem, né, ainda agitado. A gente pôde ver um momento aqui interessante com o nosso amigo aqui taxista. O senhor viu que ele gostou do senhor ali? Conversou, mostrou o carrinho pro senhor. Oi? Ele gostou do senhor. É uma criança que realmente a gente observa que precisa de uma atenção muito grande, né? O pai desse menino é amigo da gente, é taxista ele. É amigo de vocês, Amigo da gente. O pai desse garoto é amigo da gente, muito amigo. Não sei o que vai acontecer para ele fazer isso. Na verdade, ele
Ele trabalha como taxista na rodovia M010, né? Intermunicipal, né? É. O pai dele é taxista, dono de táxi. O pai dele, o pai do rapaz. O pai do Joaquim, de 3 anos. Tá certo, olha só, o colega aqui taxista também que veio acompanhar. Vocês viram ali como ele mudou de comportamento bem rápido, né? Foi bem rápido aí a mudança de comportamento dele, ele estava muito tranquilo, ele estava bem agitado, e ele começou a ficar mais tranquilo, mostrando ali o carrinho, né, para o senhor. E agora ele já volta novamente, gente, a estar nessas condições aí no atendimento. É importante ressaltar para vocês que o Joaquim, ele está com algumas suspeitas, ele está nesse momento sendo acompanhado, tá, pela equipe médica para o tratamento do transtorno do espectro autista, tá, gente, a qual ele é avaliado, ele é acompanhado aqui juntamente, né, com os seus médicos, e por isso, né, que há essa mudança de comportamento. A família, vocês observam que eles destacaram, a avó acabou de destacar aqui, né, e dar também um entendimento, né, sobre o que ele poderia ter tomado, né, para ele ficar nessas condições, tá bom? Então é um dos questionamentos aí que a avó novamente levanta sobre a medicação que foi dada e suspensa, tá, pelo médico, o próprio médico que acompanha, né, o Joaquim. É importante ressaltar que o Joaquim, ele já vem sendo ali acompanhado pelo seu médico, que ao ter a informação que teria sido medicado com um outro medicamento que estava complicando a situação dele, por isso que ele apresentava esses surtos, a família então suspendeu, e a partir desse instante eles estiveram então, né, noticiando ao portal LCJ de Notícias, aqui a todos que acompanham a nossa transmissão, né, que o Joaquim, ele vinha cada vez mais piorando. As imagens é o momento que nós tivemos ali sendo acionados, essa é a segunda transmissão que nós fizemos, a primeira ali em frente ao CMDC, né, que fica ali localizado na área de Pedreiras, tá, onde nós tivemos ali sendo recepcionados primeiramente pela mãe, a mãe a qual informava ali as condições, né, que ela se encontrava, né, preocupada com o filho. Ela veio de uma outra localidade, né, ela teve que viajar para Itacoatiara para acompanhar esse caso, né, entendendo ali que também elas estava bastante aflita, né, ao saber do que teria acontecido, né, durante o final de semana. Tudo começou quando a situação ali estava tudo indo tranquilo, né? O Joaquim, ele estaria fazendo durante essa semana exames médicos para verificar ali um problema na uretra, né? Há uma possibilidade dele precisar se submeter aí a uma cirurgia, porém ele estava brincando no final de semana no parquinho. O que aconteceu a partir desse instante? Né? Quando ele estava brincando ali, a avó filmando, registrando a brincadeira dele, o pai apareceu com um grupo de pessoas e pegou, né, o Joaquim. A família alega que seria, né, um sequestro, né, que o pai teria sequestrado o filho, né, pelo fato de levar, né, naquelas condições que eles alegam que ele estaria sob sinais de embriaguez, entre outras circunstâncias também com outras pessoas que estavam ali, no entanto, que se sentiram ameaçados e identificaram ali que seria característico de um sequestro. Então foi a partir desse momento que eles tentavam localizar o Joaquim, né, após o episódio que ocorreu. Eles foram para a delegacia de polícia, esse caso virou novamente, né, pauta na polícia. A própria polícia fez todos os procedimentos, a avó já estava, a avó paterna junto com ali a polícia também já tentando intermediar a situação para denunciar, a própria família, né, de Patrícia, a filha, enfim, eles queriam que denunciasse também o pai por esse suposto sequestro, né, que ele teria orquestrado ali no momento. Então tudo começou a dar uma reviravolta nesse caso. Nós fomos acionados, já tendo conhecimento dessa ocorrência há cerca de aproximadamente uns 2 anos atrás, né, que nós estamos nessa ocorrência, né, e como vocês podem ver aqui, nós voltamos novamente, né, desde 2013, aqui nessa ocorrência, né, do Joaquim, após o pai ter uma medida, né, que impedia que o menino pudesse ser conduzido para o Paraguai, né, onde a mãe dele morava, onde a mãe dele estaria estudando, né. Então, posteriormente a isso, né, a gente esteve acompanhando aí nos bastidores, chegando até nesse ponto novamente da exposição de Joaquim, né, que chegou a também ser pauta estadual, né? Os familiares procuraram
né? Vocês observaram ali a deputada, né, Alessandra Campelo, né, esteve solicitando reforço policial, né, para cá, para Itacoatiara. Eles solicitaram também ajuda da polícia, né, estadual, para que pudesse, rodoviária, né, para que pudesse monitorar as vias, né, com relação ali à questão de uma possível fuga, pelo fato deles conseguirem a busca e apreensão, tá, de Joaquim. Eles conseguiram a busca e apreensão do Joaquim, né, e com isso eles estavam então a todo momento tentando encontrar. Nós tivemos acompanhando aqui nesse vídeo, ó, vocês podem ver, ó, o momento que nós saímos do batalhão para a segunda diligência, né, que foi uma diligência na rodovia AM010, exatamente no conjunto Jacarezinho, no conjunto Poranga 2, tá? No conjunto Poranga 2, onde, né, a então companheira, né, do pai de Joaquim, né, mora, né, e que ele também era visto com frequência nesse local. Quando nós nos deslocamos lá para a rodovia M010, vocês observaram ali algumas incursões, inclusive atrás, né, da escola, da faculdade de medicina, foram feitas algumas buscas. Posteriormente, a polícia entrou em várias ruas até chegar na casa ali da então companheira, né, do Joaquim, né, dos familiares. Chegou até um certo ponto que nós fomos ali também, né, interceptados, né, por um dos familiares que estavam ali no momento até mesmo questionando, informando que não queriam barraco na frente da casa, sendo que nós estávamos apenas acompanhando a polícia, né, em seu posicionamento ali de tentativa de cumprimento, né, do mandado de busca e apreensão, né, do menor. Então nós estávamos acompanhando e chegando lá no local, foi conversado ali com os familiares e os familiares informaram para a polícia que não tinha, tá, que não tinha o Joaquim não estava lá na casa, né, que não teria ali nem o paradeiro do pai, enfim. Essa pessoa que está de boné preto, eu creio que seja um oficial de justiça, tá, do Fórum de Justiça aqui do município de Itacoatiara, que foi acionado também, né, pelos familiares para fazer o cumprimento do mandado de busca e apreensão. A promotora esteve enquadrando o caso na lei Henri Borrell, né, a qual traz ali e combate a violência doméstica, né, contra as crianças e os adolescentes. Há alguns fatos, né, que foram evidenciados pela família, né, que enfatizavam ali que o Joaquim, que eles teriam entrado em um procedimento contra o pai de Joaquim, alegando, né, que ele havia ali cometido atos contra crianças. Isso é somente ali uma alegação vinda da família, né, uma alegação, uma denúncia feita, né, pelos familiares aí nesse instante, né, com relação à questão dessa suposta, né, violência. Nós tivemos acesso a algumas imagens, vídeos, a gente decidiu não mostrar para vocês, mas a família decidiu expor o caso, então, que transcorre ainda sendo averiguado na justiça, porém, no entanto, que apesar de toda essa cena, de todo esse fato que aconteceu aqui em Itacoatiara, culminou, tá bom, gente, ali na exposição, né, de tudo que vem acontecendo, né, até nesse momento da chegada desse suposto sequestro. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom, com vocês agora, né, com o advogado, né, que ele já está aqui presente, tá? A gente tem uma informação que o advogado já está aqui, a gente já vai conversar com ele aqui ao vivo, né, para que ele possa falar também conosco, o advogado, um dos advogados, né, do Joaquim, da família aqui materna, tá bom, gente, que nesse momento já estão aqui no Hospital Regional José Mendes, aguardando somente já os procedimentos finais. A gente teve uma emissão de uma nota, que inclusive citou o portal LCJ de Notícias, de nós estarmos expondo algo que está transcorrendo em segredo de justiça. Entendemos que o procedimento ele transcorre na esfera judicial sobre segredo de justiça. Tivemos acesso a alguns procedimentos que realmente estão na justiça sobre segredo, porém, isso parte de uma divulgação de uma das partes que estão no processo. Então, a competência e a responsabilidade da exposição vem
né, da parte que é o desespero, né, que teve essa mãe, que teve essa avó, né, pensando sempre no pior acontecer ali com o seu neto, com o seu filho, e eles decidiram expor o caso para que pudesse mobilizar uma grande ajuda e encontrassem então o jovem, né, a criança, né, o Joaquim de 3 anos. Então, entendemos a todos que atuam no ramo jurídico, mas que possam compreender e que se aprofundem mais em nossos trabalhos também, né, para que vocês possam também, em casos de representação, né, durante o procedimento, ter o conhecimento de quais são as nossas funções aqui na cidade de Itacoatiara e principalmente, né, para levar para vocês aqui um entendimento, tá bom, gente, das ocorrências que acontecem em campo. Com relação a essas ocorrências, né, nós vamos aqui acompanhando, né, com vocês e levando todos os detalhes no portal de notícias LCJ. Eu tive algumas ligações também, né, por parte ali de amigos, conhecidos, né, do pai, né, de Joaquim, né, que é o senhor Diego, e eles informavam ali que ele tem uma estrutura familiar, né, que o Diego ele jamais faria algum mal com o filho, né, que ele jamais teria alguma intenção de atingir a criança porque ele gosta do filho. A outra parte também informou que a avó ela tem ali até um certo relacionamento muito afetivo com o Joaquim, eles gostam muito do Joaquim, eles têm um apreço muito grande, a família, né, do Diego com o Joaquim, e apesar deles não se manifestarem aqui no portal LCJ Notícias, mas nós estamos transmitindo para vocês as informações que nós recebemos aqui no portal LCJ vindo dos familiares, tá bom? Aí do Joaquim. Nós vamos falar agora aqui com um advogado que nesse momento já chega aqui no Hospital Regional José Mendes. Doutor, concluída a missão, a gente observa aí que ontem o senhor esteve aqui à frente, né, desse procedimento, juntamente, né, com a mãe de Joaquim, com a avó de Joaquim, e a gente pôde ver o desespero, mas eu creio que agora o sentimento é de missão e dever cumprido. Léo, com certeza, ontem nós fomos dormir, eu acredito que meia-noite, 1h, só pode resolver o caso. Aqui eu agradeço a promotora, a doutora Adriana, a promotora plantonista que esteve com esse caso. Eu sei que algumas pessoas falam muito sem ter o conhecimento do processo, né? Já falou-se que não houve sequestro, que foi um passeio. Léo, ontem nós estávamos numa quarta-feira, essa criança ela é matriculada. Ela estava 3 dias já sem ir para a escola. Essa criança ela tinha uma consulta psicóloga, já que ela tem espectro autista, suspeito de espectro autista, que ela faltou. Então, que passeio é esse que tira uma criança com espectro autista do convívio familiar dela? Então, nós não aceitamos essa tese. Havia suspeita que o pai fosse se evadir para local mais distante ainda, e nós, junto com a promotoria, junto com a força policial, nós fizemos de tudo para localizar ele. Ontem, ainda à noite, houve uma tentativa de acordo para que ele fosse entregue pelo pai hoje de manhã na delegacia. Nós não aceitamos. Não queríamos que a criança passasse mais nem um minuto na presença paterna, não só por uma convicção nossa, mas porque, eu volto a repetir, eu ainda não tinha visto aqui em Itacoatiara um pai ser enquadrado na Lei Henri Borel, que é uma lei que concede medida protetiva para o filho, e nós conseguimos isso. Então demonstrou um perigo excessivo para o menor. Então nós não aceitamos que a criança dormisse mais uma noite na presença paterna, e nós fomos até 11 horas da noite. Às 11 horas da noite o Joaquim foi localizado, ele não foi entregue, ele foi localizado em Manaus, num bairro bem distante já de Manaus. Havia suspeita, volto a falar, suspeita, para depois não me incorrer como mentiroso, suspeita que ele fosse evadido do Estado, entendeu? Que ele seria retirado do Estado para retirar a competência da nossa justiça aqui, e nós não permitimos isso, graças à promotora, a doutora Adriana, no plantão, e nossos esforços na vara plantonista. Às 11 horas da noite o Joaquim foi encontrado, agora vai fazer esses exames médicos, e eu espero sinceramente que a família reflita, porque é apenas uma criança de 3 anos, ela não era impedida de ter o convívio com o núcleo familiar, ela não era impedida, mas ela sempre voltar machucada, ela sempre voltar ferida, é uma coisa, acho que nenhuma mãe, nenhuma família deseja ter essa situação, Léo. Então, a gente trabalha, tu me conhece, a gente trabalha em causa jurídica, mas tem umas assim que a gente leva para o coração, a gente trata como se fosse também alguém da nossa família. Então, ontem foi incansável, nós fomos até as últimas instâncias que nós podíamos, e às 11 horas da noite o Joaquim foi localizado e levado para a delegacia especializada lá em Manaus. Ele não foi entregue, ele foi localizado pela força policial e levado até a delegacia, a família imediatamente foi de encontro para lá.
Para as pessoas que estão falando besteira, que a mãe abandonou, que a mãe mora em outro estado, gente, a Giovana, ela faz medicina, não é todo mundo que tem condições de pagar uma medicina no valor que existe aqui no Brasil, não. Mas ela é uma mãe que